ela está numa outra ação, a pedido da dirigente, mas ela deixou um grande beijo para todos vocês, tá bom? Falou assim que é para eu cuidar com muito carinho de todo mundo. Hoje nós estamos recebendo algumas convidadas especiais, assim, para nos auxiliar. Nós estamos recebendo a Tereza. Eu vou passar um pouquinho a palavra para ela, para que ela possa se apresentar para vocês, tá bom? Passo a palavra, Tereza. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Thaisa. A Cleo também não está presente, mas quero muito agradecer a ela também. E a todos vocês que estão aqui presentes. Eu sou a Tereza Parente. Eu sou cientista social e educadora patrimonial. E trabalho com pesquisa arqueológica pelo país inteiro. Infelizmente, não estou podendo ter essa conversa pessoalmente com vocês aí na região, mas aqui de modo virtual, tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante o diálogo aí sobre arqueologia e patrimônio cultural. Passo a palavra para a Nelva, para ela dar as dicas para vocês também. Bom dia a todos e a todas, né? Bom dia, Tereza. Seja bem-vinda. Bom dia ao grupo, né, de professores de Ciências da Natureza. É muito bom. Humanas. Oh, me desculpa, perdão, gente. Me perdoem mesmo, mas um bom dia para todos, tá? E uma boa manhã também, tá? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Agora passamos a palavra para a Márcia, para que ela possa dar boas-vindas para vocês também, tá bom? Passo a palavra, Márcia. Bom dia para todos, né? Estou muito contente, né, de poder estar participando com vocês, tá? Estou como PCNP do Conviva agora, né? Eu sou formada eu tenho pós-graduação em coordenação pedagógica e sou psicopedagoga, tá? E assim, é nova pasta, né, que nós estamos trabalhando na DE, né, e fico muito alegre, né, e vou trabalhar com vocês todos, né, em todas as escolas, tá bom? Do Conviva. Bom, obrigada a todos. Para a gente entender um pouquinho melhor o que vai acontecer agora aqui na nossa manhã, eu vou compartilhar um material com vocês, para a gente entender tudo o que vai acontecer, e depois eu vou passar a palavra para a Tereza, que ela vai ter uma conversa bem bacana com vocês, tá bom? Então, vou compartilhar aqui o material. Então, esse é o nosso ATPC de Ciências Humanas. Nós temos a participação especial da Maria Tereza Vieira Parente, que, como ela se apresentou para nós, é cientista social e também educadora patrimonial. Essas palavras, essas são anúncio de palavras do nosso ATPC do dia 25/5. Foi as palavras que vocês finalizaram o nosso ATPC. Nós pedimos para vocês que vocês colocassem uma palavrinha daquilo que vocês acharam, do que vocês pensaram a respeito. Então, informativo, maravilhoso, produtivo, importante, enriquecedor, multicultural. Essas foram algumas das palavrinhas que vocês contemplaram no nosso ATPC passado, tá? Qual é o objetivo desse momento? É continuar o estudo do fundamento pedagógico do currículo paulista do ensino médio, pensando nos temas contemporâneos transversais, com ênfase em patrimônio cultural, que é o que a Tereza vai conversar conosco hoje. Competências gerais da educação básica reiteradas pelo currículo paulista, né? Então, onde isso aparece, onde toda essa conversa que nós teremos hoje, ela aparece dentro das competências gerais. Então, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Então, Thaisa, Oi. Tá dando muito eco, tá uma sincronia assim
Tá ruim, não sei se tem alguém com o microfone Então, eu queria aberto. pedir para a Márcia ou para a Nelba ativar o mudo de todos, que eu acho que melhora. Tem que ligar o seu, Thaís. Acho que a Márcia silenciou, Thaís. É 2 equipamentos ligados, aí dá eco. Se for computador, o notebook e o celular. Então, só um momentinho que eu vou compartilhar Sim. novamente, que eu voltei com o meu microfone. Então, só voltando um pouquinho, então, a questão da valorização, utilização dos conhecimentos históricos construídos, tudo isso a Tereza vai conversar um pouquinho conosco no dia de hoje. Então, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, ponto de vista e decisões comuns que respeitem... Vou aguardar, então. Fazer reunião por aqui mesmo. E promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, nós queríamos trazer para vocês onde nós podemos ver, dentro das competências gerais da educação básica, tudo isso que vai ser trabalhado, tudo isso que vai ser conversado hoje, né? Para que vocês percebam que tudo que vai ser dito faz parte dessas competências gerais. E o registro de presença. Esse PPT eu vou estar enviando para a escola. Quando vocês receberem, vocês podem acessar o link, aí vocês registram a presença de vocês, ok? Aqui são as nossas referências bibliográficas. Obrigada. E eu vou projetar aqui o material da Tereza e vou passar a palavra para ela, para que ela possa estar conversando com vocês. Tá bom, Tereza? Passo a palavra. Maravilha, Thaisa, obrigada, obrigada mais uma vez. Nossa. Bom, Thaisa, só para eu não me perder aqui, quanto tempo mais ou menos eu tenho? Porque eu se deixar, menina, eu fico aqui até 6 horas da tarde. O nosso ATPC, a nossa reunião de ATPC vai até 11h30. Agora aqui para mim está marcando 10h26. Certo. Beleza, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então. Então, maravilha, pessoal. Eu achei muito, assim, quando eu conversei a primeira vez com a Thaís e com a Cléo, né, eu fiquei muito contente por ver, né, que estão acontecendo aí diversas mobilizações e discussões em torno dessas questões atuais que estão sendo inseridas aí no currículo, e mais especificamente essas questões relacionadas ao patrimônio cultural, né? Eu acho que a gente é um tema bem amplo, né? Por isso que às vezes eu até me perco de tanto falar, porque é tanta coisa que a gente tem para falar, para abordar, que a gente acaba se empolgando bastante. Imagino que não seja só comigo que isso acontece, que alguns de vocês também compartilham desse sentimento. Eu estava indo, parei naquele Mercado Mais lá. Oi? Tereza, só um instantinho. Pessoal, eu peço por gentileza que vocês desliguem os microfones. Distração. Deve ter corroído tudo. Márcia ou não? Eu vou silenciar todo mundo, tá? Tá. Viu, rapaz? Aqui litoral aqui. Pode abrir. Tem que abrir a Tereza. Pronto.
Deu certo? Deu, né? Eu. Faz parte. Eu ainda também estou me acostumando aqui com a interface internética, mas faz parte, né? E, aliás, é até uma coisa importante, né? Quer dizer, eu comentei com a Thaís e com a Cléo que, assim, esse é um trabalho que a gente, se não fosse aí esse contexto excepcional que nós estamos vivendo aí do Covid, eu estaria aí presencialmente conversando com vocês, conhecendo a região e etc. Por conta desse contexto, a gente está adaptando uma série de atividades e uma das partes que eu mais gosto, que é dessa interação, acho que a gente que é professor gosta, né, desse contato, assim, isso, a telinha ajuda, mas a gente ainda fica com uma coisinha, assim, está faltando alguma coisa. Mas é um aprendizado que tem sido bem bacana para a gente da arqueológica, acho que para todos nós, professores. Acho que todos os profissionais estão se reconfigurando, e isso tem trazido frutos positivos também, né? Nem tudo são só trevas, né? Vão trazer coisas positivas também. E o tema principal, né, dentro desse tema amplo aí do patrimônio cultural, o que a gente da arqueológica trabalha principalmente está relacionado ao patrimônio arqueológico. Então, assim, por isso que eu dei esse nome para esse nosso encontro, né? A redescoberta do Brasil através da arqueologia, né? A arqueologia é um tema que a gente ouve bastante falar aí, né? Eu tenho certeza que alguém aí pensou no Indiana Jones, olha aí, com certeza, né? A gente ouve bastante em filmes, tem os desenhos animados recentemente também, no jornal, vira e mexe, aparecem umas notícias, só que, não sei se vocês concordam comigo, depois no final quero abrir para vocês darem as impressões de vocês, mas ainda é um tema que a gente pouco sabe, né? Afinal de contas, o que é arqueologia na real mesmo? Existe arqueologia aqui no Brasil? Como é que essas pesquisas são feitas? Qual que é o objetivo e como que isso pode ou não contribuir para o trabalho do professor em sala de aula? Então, toda essa discussão, no final das contas, e no início das contas também, acaba sendo um grande processo de redescoberta, né? Então, por isso que eu gosto bastante desse termo, né? A gente redescobrir o Brasil e redescobrir um monte de coisa através da arqueologia. Pode passar, por favor, Thaisa? Ah, beleza. No slide anterior, eu não acho que eu já apresentei, mas todo esse trabalho que eu estou fazendo, né? Eu trabalho dentro de uma empresa, chama-se Arqueológica. Olha como a gente é criativo, né? A Arqueológica trabalha com arqueologia. E essa empresa, pessoal, a gente desenvolve trabalhos de pesquisa na área do patrimônio cultural e da arqueologia no país inteiro. Cada hora a gente está num canto e fomos parar recentemente aí na região de vocês, já vou explicar por quê. Pode passar de novo, obrigada. Bom, quando eu perguntei, né, quando a gente fala em arqueologia, eu queria que vocês pensassem aí na mente de vocês o que vem na cabeça quando a gente fala em arqueologia, né? Eu tenho certeza que alguém pensou nos nossos amigos dinossauros, né? Os dinossauros, eu lembro, né, eu gosto de contar essa história. Quando eu comecei a trabalhar com arqueologia, eu comecei como estagiária ali no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né? E, assim, aquela empolgação, aquele brilho nos olhos, né? Eu trabalhava na exposição e recebia as turmas dos alunos, né? Primeira coisa que os alunos perguntavam para mim era sobre os dinossauros. E eu falava, puxa vida, nós não vamos encontrar dinossauros. Por quê, pessoal? Aí, enfim, pode ser que eu esteja sendo repetitiva para algumas pessoas, mas eu acho importante só delimitar algumas dúvidas que recorrentemente aparecem, né? Quando a gente fala em arqueologia, né, o que é arqueologia? Primeiro, né, quando a gente vê nos filmes, por exemplo, né, o Indiana Jones, a gente vê o Indiana Jones correndo ali da bola de fogo, fugindo de um monte de gente, indo atrás do cálice sagrado. Então, assim, quando a gente fala em arqueologia, a gente pensa em grandes aventuras, em lugares longínquos, né, enfim, em busca de tesouros e por aí vai. Mas, na realidade, né, a arqueologia, ela é uma ciência como tantas outras. E o que particulariza a ciência arqueológica? O que a particulariza é que o objetivo dela é procurar conhecer um pouco mais sobre a história e os modos de vida de grupos humanos, desde grupos humanos que já não existem mais, né, até grupos humanos mais contemporâneos. Então, quando a gente fala em arqueologia, é uma ciência que procura conhecer a história através de vestígios materiais.
materiais. Então, daí a gente tem uma diferenciação, por exemplo, em relação à história, né? Os historiadores, todas as pesquisas históricas, elas estão baseadas principalmente, aí os professores de história podem me corrigir se eu estiver errada ou me complementar também, né? Mas grande parte das pesquisas históricas, elas estão baseadas no quê? Nas fontes documentais, nos registros escritos, né? Já a arqueologia, todas as descobertas que a gente faz, elas estão relacionadas aos registros materiais. Agora, são registros materiais que foram deixados por populações humanas. E aí, por que nosso querido amigo dinossauro fica de fora desse baile, né? Porque é o seguinte, aquela questão, né? A gente tem aquele desenho animado, tenho certeza que vocês gostam também, os Flintstones, né? Nos Flintstones, a gente tem ali o Fred Flintstone, que ele tem o animal de estimação dele, que é o Dino, que é um dinossauro. E é um desenho que eu amo e tal, mas ele gera uma pequena confusão, porque ele coloca seres humanos convivendo com dinossauros, e isso a gente sabe que nunca aconteceu. Quando surgiu a espécie humana, os dinossauros já estavam extintos há milhões de anos. Agora, qual é a consequência prática que isso traz para a gente? Quando a gente vai estudar as coisas relacionadas ao tempo dos dinossauros, a gente utiliza certos tipos de técnicas. Quando a gente vai estudar as coisas relacionadas ao período das populações humanas, são outras técnicas. Então, quem estuda as populações humanas, no caso, somos nós, arqueólogos e arqueólogas, e coisas relacionadas ao tempo dos dinossauros, por exemplo, são os paleontólogos e paleontólogas. Beleza, pode passar. Aí, enfim, nos próximos slides, eu coloquei alguns exemplos, algumas fotografias de sítios arqueológicos que a gente tem pelo Brasil todo, né? O que a gente sabe, pessoal? Muitas vezes, quando a gente fala em arqueologia, a gente pensa lá Grécia, Roma, o Egito, né, e tal, e muitas, ainda há pouca divulgação, embora essa realidade venha sendo modificada nas últimas décadas, né? Pouco se sabe que existe muita pesquisa arqueológica aqui no Brasil. Já vi aqui um comentário sobre os sambaquis da Baixada Santista. Com certeza, né? Os sambaquis, eu vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, mas, assim, é um dos tipos de sítios arqueológicos mais importantes que a gente tem no país, e pouca gente ainda sabe sobre o que são os sambaquis, qual a importância deles em termos de conhecimento sobre a história de ocupação, não só do Brasil, mas da América e da história da humanidade também. Então, são tipos de sítios arqueológicos bem particulares e que, enfim, são bem fascinantes, e aí na região de vocês, eles são bem abundantes. Na grande parte dos sítios arqueológicos que a gente tem cadastrados aí na região, por exemplo, são sítios do tipo sambaquis, né? Enfim, então, assim, quando se fala em arqueologia, pensa-se muito lá fora, mas aqui a gente tem uma riqueza arqueológica muito grande. Por exemplo, quando a gente fala em história do Brasil, né, é muito comum que se pense nessa história tendo início quando chegaram os primeiros colonizadores, né? E às vezes, né, essa realidade também vem mudando, mas é bem comum que nos livros de história, né, a gente tem algumas poucas páginas falando ali tinha os índios que viviam aqui nessas terras, né? Então tem umas 2, 3 páginas, né? Falar os índios falavam tupi, acreditavam em Tupã, faziam arco e flecha, tal, e de repente chegam os colonizadores, e aí são calhamaços aí de documentos históricos que nos contam um pouco sobre essa história. Agora, olha que interessante, quando se fala na história do Brasil antes de 1500, a gente tem essas poucas páginas porque pouco se sabe, ou seja, toda essa pesquisa arqueológica, ela ainda está entrando nos livros de história, ela ainda está patinando, né, para ser de domínio mais público. E esse trabalho que vocês estão me dando a oportunidade de fazer aqui, ele é parte desse esforço, né, das equipes de arqueologia em tornar esses conhecimentos públicos, né? Não adianta nada serem encontrados sítios arqueológicos que fazem parte da história do nosso território, se esses conhecimentos não forem compartilhados, né? Eu coloquei esses primeiros essas primeiras fotografias aí. Vocês podem colocar aí no chat, vocês já tinham visto essas fotografias? Alguém conhece o que são esses objetos? Dou-lhe uma. Sim, não, talvez.
Não? Urnas indígenas. Perfeito, são urnas funerárias, né? Urnas funerárias indígenas. E é interessante que a gente tem vários tipos de urnas funerárias em diversos locais do país, né? E a gente vê que existe uma diversidade tipológica muito grande entre elas. Eu vou pegar um objeto aqui para vocês. Olha aqui, peguei aqui no meu acervo aqui de cara. Ó, isso aqui, por exemplo, vocês já viram um objeto parecido com esse? Esse aqui é uma réplica, obviamente, né? É uma réplica de uma urna funerária marajoara, lá da ilha de Marajó. Você vê que esse aqui é uma urna funerária, né? E esse que está na fotografia do slide também são urnas funerárias. Agora, por que elas são diferentes, né? Acho que o primeiro ponto, né, da diferença entre elas é porque elas foram produzidas por populações muito diferentes. E aí a gente chega num ponto bem importante, né? Quando a gente fala em Brasil, né? Que tem a ver com o quê? Diversidade cultural. Então, esse mito, né, de que os índios falavam, né, os índios que viviam aqui falavam tupi, né? Eles falavam tantos tipos de línguas, eram tantas línguas, e hoje em dia também a gente tem uma diversidade linguística muito grande entre os grupos indígenas aqui no Brasil. Então, essa diversidade linguística, ela traduz também um pouco dessa diversidade cultural. Essas urnas, pessoal, que estão aí na fotografia, elas foram encontradas lá no estado do Amapá, tá certo? E a gente chama de urnas Maracá por conta do rio ali da região. Enfim, elas são bem interessantes, né? A gente percebe que cada uma delas elas têm marcador sexual, né? O órgão masculino, feminino. A gente ainda está tentando entender a diversidade entre elas, né? Mas, assim, é uma cultura material aí bem interessante. Pode passar. Ah, esse aí, acho que todo mundo conhece, hein? Vamos lá. Quem diz o que é isso? O meu slide não muda. Pintura rupestre. Exato. Essa fotografia aí é de um conjunto de pinturas rupestres, né? Que está ali, essas aí estão lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Uma coisa, alguém está perguntando, as faces representam quem foi sepultado? Ótima pergunta, né? Ótima pergunta. Quando a gente olha, por exemplo, para essas urnas funerárias Maracá, por exemplo, a gente percebe que existe uma diferença entre elas, né? De marcador sexual e tal. Agora, a gente tem vários outros tipos de diferenças que a gente não consegue depreender, né? Então, assim, até pensando também nos limites da análise arqueológica, né? A gente consegue fazer análises mais macro, né? Mas, assim, por exemplo, saber questões sociais mais detalhadas, tipo quem casou com quem, se isso representa uma pessoa, tal, são coisas mais difíceis da gente depreender, né? Porque a gente está falando de um outro grupo, num outro tempo, enfim. Então, a análise da cultura material, ela também tem essa limitação. Então, a gente costuma tentar entender o que essas diferenças na cultura material representam na sociedade como um todo, né? E como a gente vê padrões ali nas urnas Maracá, por exemplo, a gente acredita que elas estejam relacionadas a divisões sociais mesmo, e não a indivíduos específicos, tá? Aí, ainda sobre as pinturas rupestres, né? Aquela fotografia, então, era o quê? Então, são pinturas rupestres ali do Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá no estado do Piauí, em São Raimundo Nonato. Ali, pessoal, a gente tem simplesmente o lugar do mundo onde existem mais pinturas rupestres aí por quilômetro quadrado. Então, é um lugar muito, muito importante do ponto de vista arqueológico. Existe um esforço muito grande de pesquisadores ali na região para cuidar da preservação material desses bens, né? Mas não só a preservação material, mas também um esforço em relacionar esses vestígios
com a população do entorno, né? Porque para que não haja situações como depredação do patrimônio, quer dizer, se não for feito um trabalho com a comunidade, se isso não fizer um sentido, né, para todos, não precisa ter o mesmo sentido para todo mundo, mas se cada um não pensar sobre isso, aí a coisa perde o significado e muitas vezes a gente acaba vivenciando situações de depredação, né, do patrimônio arqueológico. Ali no Parque Nacional da Serra da Capivara, eles têm um trabalho bem forte ali com a comunidade, com as escolas, enfim, né? E aí eu, né, não posso deixar de destacar o trabalho da professora Niede Guidon ali nesse... Alguém perguntou alguma coisa? Tereza, o José Carlos, ele pergunta se as faces representam quem foi sepultado? Se o quê? As faces representam quem foi sepultado? É uma pergunta. Sim. Então, aí no caso das urnas Maracá, né? Imagino que você esteja perguntando. Nas urnas Maracá, o que acontece? O que a gente percebe, eu vou até pegar aqui, quer ver? Olha aqui, gente, olha todo o meu acervo aqui. Olha aqui. Esse aqui é uma réplica também, tá? De uma urna Maracá. O que a gente percebe? A gente percebe que, depois eu vou mandar para vocês outras fotos das urnas, vocês vão ver que elas têm um padrão, né? Que tem uma diferenciação, por exemplo, tem umas que estão sentadas num tipo de banquinho, tem outras, essa aqui, por exemplo, tem um órgão sexual masculino, outras o órgão sexual feminino. A gente consegue ver diferenças nos adornos que tem na cabeça, que seria a tampa da urna, né? Então, assim, existe essa diferenciação geral. A gente não consegue... A cara, o rosto, ele é meio padrão. As diferenciações se dão nesses marcadores sociais. Então, a gente imagina que essas diferenciações, elas estejam relacionadas a grupos sociais, enfim. Mas são coisas que estão em discussão. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, nas urnas funerárias Marajoara, por exemplo, existem uma série... Exato, posição social. Existem uma série de estudos, né? E também relacionada a pinturas rupestres, por exemplo, diversos estudos sobre, assim, o que significam esses desenhos, né? Porque, assim, por exemplo, quando a gente fala na nossa escrita, né? O que é a escrita? A escrita, no final das contas, ela é um conjunto de palavras que se unem formando um texto, né? E esse texto a gente é ensinado a aprender a ler, a entender o significado. Agora, o que são as palavras? São a junção de vários símbolos que têm significado para a gente. Quando a gente olha os desenhos aí rupestres, por exemplo, são vários símbolos. Só que eles não têm, a gente não sabe se o significado que eles têm para a gente é o mesmo significado que ele teve para as populações que fizeram esses desenhos. Portanto, saber o que exatamente esses grafismos significam é uma tarefa bem difícil. E tem arqueólogos aí, especialistas aí nas análises iconográficas, por exemplo, né? Estava conversando até esses dias com uma amiga, né, que ela trabalha tentando aí desvendar aí os grafismos relacionados aos artefatos polícromos, que a gente chama, que é, por exemplo, aí os artefatos Marajoara. Ou seja, pessoal, quando a gente fala em pinturas rupestres, quando a gente fala nas características da cultura material, tem um universo tão grande a ser explorado, né? Não só as diferenças físicas entre as urnas funerárias, por exemplo, né? Mas para a gente pensar o que será que isso significava para as pessoas que fizeram, mas para a gente pensar também em termos de forma, né? Em termos de tecnologia de confecção, enfim, em processos químicos, físico-químicos, para transformar o barro num artefato cerâmico resistente como esse. A gente pode trabalhar, por exemplo, também com os alunos, né, questão de formas geométricas. Então, assim, a potencialidade do trabalho com cultura material em sala de aula, ele também é muito grande e, principalmente, ele é interdisciplinar, né, tal como a arqueologia né? A arqueologia não se faz sem uma equipe bem interdisciplinar. Então, a gente tem historiadores, a gente trabalha com biologia,
né? Porque muitas vezes, né, por exemplo, quando a gente encontra vestígios ósseos em urnas funerárias, por exemplo, tem arqueólogos especialistas que conseguem identificar, né, qual o tamanho da pessoa, como consegue identificar até eventuais patologias através da análise óssea. Dieta alimentar consegue saber também através da análise da arcada dentária. Enfim, então as análises biológicas elas são bem importantes. Química, por exemplo, datações, processos de datação dos vestígios, né? Enfim. Então, assim, o fato... Oi? Tereza, tem dois comentários aqui que eu vou colocar para você. O Eide fala assim, ó, muitas pinturas rupestres, também em Pernambuco, na região próxima à Serra do Velada, e também próxima ao Rio São Francisco. Aí o Jorge vem falando, né? O Jorge, do Alfredo Reis, ele fala que teve a felicidade de visitar a Pedra do Ingá, nos arredores de Campina Grande. Foi uma grande experiência de troca com os cuidadores do local. Legal, né? Gente, olha, um sonho que eu ainda não realizei, aliás, 1 milhão de sonhos que eu ainda não realizei, né? Se a gente parar de sonhar, né? Mas um dos meus sonhos é conhecer a Pedra do Ingá. Eu olho nas fotografias, em vídeo, eu fico muito encantada, porque, assim, para quem não conhece, pessoal, a Pedra do Ingá é um grande paredão rochoso que tem uma série de... aí, no caso, não são pinturas, né? Ali, no caso, são gravuras rupestres. Então, foi utilizado um instrumento para marcar, né? Para cavucar ali na pedra e deixar uma série de símbolos. E os símbolos ali são, assim, uma grande fonte de questionamentos, porque são símbolos bem particulares. E até, né, o professor anterior falou das pinturas rupestres em Pernambuco e tal. A gente tem pinturas rupestres no país todo. E o que é interessante a gente perceber? Que, por exemplo, as pinturas ali do Parque Nacional da Serra da Capivara são diferentes dos tipos de pintura que a gente encontra aqui na região sudeste, por exemplo. Então, essa variabilidade formal de formas no jeito de fazer as pinturas ou as gravuras rupestres, elas também são expressão dessa diversidade cultural no passado que a gente tem. Muito bacana, que se Deus quiser um dia eu vou visitar a Pedra do Ingá. Depois eu recomendo que vocês deem uma procurada aí no Google, é maravilhoso, tem, enfim, uma coisa incrível. Maravilha, próximo vídeo, podem me interrompendo, que eu acho bem bacana, assim. Olha aí, né, não podia deixar de colocar, né, o sambaquis. Não estou tendo visão. Oi? O Álvaro... A tela está toda preta. Eu não consegui ouvir, professor Álvaro. Ele falou que ele não está conseguindo A tela está toda preta, não consigo ver. Pessoal, alguém está com essa dificuldade também? Porque para mim está aparecendo normalmente, então eu acredito que seja a internet, professor. Porque está acontecendo com mais alguém esse problema ou todos estão conseguindo ver? Márcia está vendo, a Nelba está vendo? Tá perfeito, tá perfeito. Sair e entrar novamente. Tá? Não é internet, não. Professor, então tenta entrar, tenta sair e entrar novamente, porque os outros estão conseguindo ver direitinho. Então, eu acredito que seja alguma coisa de internet ou alguma coisa com a conexão. Tenta sair e entrar novamente. Sim, aqui tá perfeitinho, viu? Por isso que é bacana isso que vocês estão fazendo de gravar, porque aí também quem teve qualquer dificuldade depois vai poder... Pode estar assistindo isso. Com certeza, muito, muito bacana mesmo. Mas, beleza, então, ó, o sambaquis não podia deixar de mencionar, né, no início alguém já comentou, né, de fato, pessoal, aí na região de vocês, o sambaquis... depois eu vou mandar para vocês uma tabela com todos os sítios arqueológicos que se tem cadastrados aí na região, mas os sambaquis são bem numerosos, né? Aí é uma região bem rica em sambaquis. E o que para quem eu acredito que todos saibam, mas só para deixar registrado, o que é sambaqui, né? Sambaqui é uma palavra, inclusive, que vem do tupi, né? Quer dizer tambaqui, na língua tupi, que quer dizer montanha de concha, algo bem apropriado, né? Uma vez que os sambaquis
são montanhas de conchas, né? Por muito tempo, olha que interessante, né? Por muito tempo, olha aqui, alguém falando que fez com os alunos, há um tempo atrás, fiz com os alunos sambaquis, ficou muito bom. Vocês fizeram sambaquis? Como assim? Interessante. Uma coisa, o sambaquis, pessoal, imagina, né, por muito tempo se pensou assim, você passa na paisagem, você vê pequenas montanhas como essa aqui que eu coloquei aqui na foto, né? Você vê uma montanha, você acha que é uma montanha normal, como tantas montanhas que se tem aí pela natureza. Só que olhando bem no interior dessa montanha, né, percebeu-se que ela é formada principalmente, majoritariamente, por conchas. Então, aquela primeira pergunta, mas como é que foram parar esse tanto de conchas aí? Né? Será que foi que elas se amontoaram naturalmente, ou seja, que são concheiros naturais? De repente, né, pode ser que não tem, né, existe muito essa discussão, né, sobre, por exemplo, o nível do mar, né? O nível do mar, milhares de anos atrás, ele não era como a gente está vendo hoje. Então, muitas das coisas que são terra hoje, antes estavam embaixo d'água. Então, esse recuo do nível do mar, será que pode ter favorecido o acúmulo de conchas? Então, essa foi uma questão que foi bem levantada e tal. Só que olhando para o que tem dentro do sambaqui, o que foi descoberto, né? Dos sambaquis, o que foi descoberto? Que esses acúmulos de concha, eles não eram aleatórios, né? Era possível ver marcas da ação humana na organização desses concheiros, ou seja, não são concheiros formados pela natureza, são concheiros formados intencionalmente por populações humanas. E que tipo de coisas a gente encontra no sambaqui, né? A gente encontra desde muitos e muitos sepultamentos, né? Então, esse é um dos registros mais abundantes dentro dos sambaquis, e é um dos fatores de formação, inclusive, de grande parte dos sambaquis que a gente vê no Brasil, né? Mas além dos sepultamentos, são encontrados também registros de moradias, né? Então, a gente encontra negativo de estaca, de esteio para fazer cabanas. A gente encontra também áreas cerimoniais, então tem áreas que se encontra muito resto de peixe, resto de fogueira, objetos rituais como os zoólitos, não sei se vocês já ouviram falar nos zoólitos, né? Zoo, animal, lito, vem de lítico, pedra. Então, objetos de pedra no formato de animais. Então, assim, é um conjunto de coisas encontradas dentro desses sambaquis que mostram que, longe de serem concheiros naturais, eles são, na verdade, marcadores culturais de grupos que viveram nessas regiões há milhares de anos. A gente tem sambaqui com mais de 12 mil anos, por exemplo, né? Eu estou vendo vários comentários aí. Professor, se você puder me ajudar aqui, peraí. Tereza, eu vou fazer o seguinte. Só um instantinho aqui. Aí, para eu também estar vendo os comentários, senão eu não consigo, né? E por isso mas eu já compartilho de novo, só para poder estar fazendo essa leitura também. Tá ótimo, tá ótimo. A gente tem bastante coisa aqui. O professor Geraldo que diz que em um trabalho sobre reproduzir um sítio arqueológico, um grupo de alunos reproduziu um sambaqui. Outra professora que fala sobre os restos de conchas, madeiras, restos de diferente solo. Exato. Que mais? Uma professora eles estão gostando bastante, eles falam que eu amo geologia, arqueologia, tem um sambaqui. Thaís, tem uma professora Cíntia de Paula lá em cima, ela falou, realizei pesquisa com a arqueologia da paisagem no Laboratório de Arqueologia Guarani, durante o curso de Geografia da Faculdade da Unesp. Muito contempla com as falas e imagens. Ela falou parabéns, tá? Eles estão gostando bastante, tem bastante fala nesse sentido, né? Que massa! Estão gostando das imagens.
Maravilha. E assim, é muito bacana. Olha, o sambaquis, além de tudo, né? Eles, assim, para estudos em sala de aula, eles são fantásticos, assim. Muito bacana essa atividade de reproduzir o sítio arqueológico, porque você reconstruir a estratigrafia, por exemplo, do sambaqui, é uma coisa fantástica. Pensar na composição dele, análise da paisagem, né? Do ponto de vista da arqueologia da paisagem. Fantástico também, até porque os sambaquis, eles estão sempre em pontos estratégicos, assim, na paisagem, né? Então, tem muitos pesquisadores, inclusive, que falam Parou um pouco. Tereza, está cortando um pouquinho a sua voz. Eu acho que a Tereza caiu. Cortando. Boa tarde. Só aguardar um momentinho para ela voltar. Tá. Você tá em cima de uma... Olha que legal. Olha só que legal, Thaís. Ela falou assim, a Alessandra aqui, ela falou que em Itaém, a parede da igreja Matriz Santa Ana é feita de sambaquis. Muito legal. O professor Jorge também colocou um comentário legal aqui, quando ele diz... Tereza, voltou? Voltei? Voltou, tá direitinho. Nós estávamos falando sobre alguns comentários bem legais que os professores estão colocando. O professor Jorge, ele nos coloca que ele teve a felicidade de visitar a Pedra do Ingá, nos arredores de Campina Grande, que foi uma grande experiência de troca com os cuidadores do lugar, que o Andy coloca das pinturas rupestres também em Pernambuco, na região próxima à Serra Pelada e também próxima do Rio São Francisco. Teve esse último comentário que a Márcia compartilhou conosco, não foi? Que em Itanhaém, a parede da Igreja Matriz Santana é feita de sambaquis. Fantástico. Né? Olha, eu vou até pegar carona nesse comentário de quem foi da Márcia. Foi da professora Marilina. Marilina, não, perdão, Alessandra. Olha, eu vou pegar até carona nesse comentário, porque assim, essa questão, pessoal... Espera um pouquinho, eu vou colocar mudo. No meio da reunião. Tereza, só um instante que a gente vai... Pronto, pode ligar o dela. Deu certo? Deu. Eu vou pegar carona nesse último comentário, que eu achei muito bacana a observação, né? Primeiro, nessa observação dos sambaquis pelo país todo, né? Que são, né, fantásticos. Cananéia, nossa, Cananéia, os sambaquis de Cananéia são fantásticos. Eu tenho vários colegas que estudam os sambaquis de lá, enfim, né? Enfim, gente, 1 milhão de coisas. Mas essa questão, por exemplo, dos sambaquis serem né, alguém comentou, né, uma igreja que a parede é construída de sambaquis, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Exatamente pelo fato dos sambaquis serem grandes montanhas feitas principalmente por conchas, você imagina conchas armazenadas ali assim por milhares de anos, né? Então é um material, é cálcio puro, né? Um material que as empresas de construção civil cresceram os olhos durante muito tempo. Então o que a galera fazia? Chegava lá com um tratorzão, passava ali a pá e usava na construção, na construção civil. Então, a gente tem muitas edificações hoje em dia que foram feitas a partir da destruição de sambaquis. E qual que é o problema, qual que é a grande questão disso? É que, assim, uma vez que você destrói um sítio arqueológico, você destrói a sua última chance, olha que dramático, né? De conhecer um pedaço da história que não é conhecido. Então, um sítio arqueológico, ele é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Se você destrói, você imagina, né? Para quem gosta de montar quebra-cabeça, vocês sabem, né? A gente monta, quando você está terminando de montar e falta aquelas peças ali, né? O pavor que dá, né? Puxa, né? Que pena. O sítio arqueológico é uma comparação
meio ruim, mas ajuda a pensar. Quer dizer, cada vez que um sítio arqueológico é destruído, é uma peça que se foi. A gente só vai conseguir retomar essa peça se a gente inventar a máquina do tempo. Fora isso, a gente não consegue. Por isso é importante, são importantes as ações de preservação dos sítios arqueológicos. Inclusive, a destruição dos sambaquis foi uma das situações que mais motivaram as legislações que a gente tem atualmente de preservação do patrimônio arqueológico no Brasil. E aí a gente tem como expoente a esse respeito o professor Paulo Duarte, enfim, que brigou muito para que isso fosse, para que não houvesse esse tipo de destruição. De modo que hoje a gente está em qual contexto? No contexto de que qualquer tipo de destruição do patrimônio arqueológico é crime previsto em lei. Então, nenhuma empresa pode sair, seja na área da construção civil, seja em qualquer área, não pode destruir nenhum bem arqueológico. E ela deve assegurar que a obra que ela vai fazer não afete um patrimônio arqueológico, mesmo que ele ainda não seja conhecido. Então, são realizadas pesquisas prévias para garantir que as obras não vão destruir ou impactar um patrimônio arqueológico, tá bom? Nossa, visitar em Itanhaém, com certeza, vou adorar, imagina. Vou adorar. E aí, nossa, aí também tem tanta coisa, assim, tem muita gente interessada aí nesse tema também, né? Sim, eles falam das ruínas do Abarebebê, em Peruíbe, a Cadeia Velha e o Mosteiro de São Bento, em Santos, que são feitos de óleo de baleia e pó de sambaqui. Né? Então, várias coisas. Lembrando que a Tereza, ela permitiu compartilhar esse material com vocês. Então, todas essas imagens, vocês vão ter acesso a esse material para que vocês possam estar estudando, analisando, levando para dentro de sala de aula, né? Com certeza, pessoal. A ideia é compartilhar aí com vocês. Depois eu vou compartilhar também com vocês o projeto e o relatório de pesquisa que a gente fez aí na região, que assim é um material bacana assim que traz um escopo geral da arqueologia aí regional. Tem uma listagem dos sítios arqueológicos já registrados no CNSA, que é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, que faz parte da base de dados do IPHAN, né, que é o órgão que cuida da gestão do patrimônio cultural no Brasil. Enfim, esses materiais eu vou compartilhar todos com vocês. O Andy, ele fala assim, ó, o centro de Santos existe casas do século XVI, feita com argamassa com sambaquis. Dom Pedro II veio a Santos e foi nos nossos sambaquis e levou para o Museu Imperial objetos de Dom Pedro II. Gostava muito da arqueologia. Sua passagem em Santos está marcada na pedra ao subir o morro do Museu de Arte Sacra de Santos. Olha legal. Que massa, eu não sabia dessa história, não sabia, que interessante. Mas você vê, né, quer dizer, tem tanta história relacionada, tem tantas histórias relacionadas à nossa história, né, quer dizer, reutilizações, reinterpretações, e como tem um monte de história que está escondida, né, e quanto mais a gente contar essas histórias, mais a gente vai garantir a preservação delas, né? Não adianta nada, inclusive, preservar só o objeto, né? Se a gente não preservar a memória da fala relacionada àquilo, né? Então, tão importante, né, quanto as políticas de preservação do sítio arqueológico, por exemplo, são esses trabalhos, por exemplo, que vocês desenvolvem em sala de aula, falando com os alunos sobre os sambaquis, reproduzindo esses tipos de sítio arqueológico. Quer dizer, a ideia do patrimônio é essa, né? A gente nos dias de hoje, pensar a partir dele, né? Tomar esse patrimônio cultural aí como fonte primária de conhecimento, né? Maravilha. Vamos voltar para a nossa... Vamos ver se a gente tem mais imagens bacanas aí. Sim. Já está aqui, né? Então, né? Aí eu até coloquei... nessa anterior, eu coloquei aqui uma escavação. Esse sambaqui, ele não está no estado de São Paulo, tá, pessoal? Eu peguei essa escavação que eu achei bem ampla, né? No estado de Santa Catarina, tá bom? Pode passar. Só um instante. Tá, tranquilo.
Aí. E esse aí, alguém sabe o que é? Esse aí, pessoal, é um tipo de sítio arqueológico também bem bacana, que são os geoglifos. O que são os geoglifos, né? São essas marcações no solo e que você consegue ver principalmente de cima. Quando você está embaixo, você vê pequenas valetas, né? Só que você consegue ver as figuras geométricas do alto, né? Os estudos estão crescendo bastante recentemente, os estudos do geoglifos, principalmente ali na Amazônia, né? Mas é uma grande questão, né? Quem são essas populações que fizeram esses geoglifos, esses marcadores na paisagem, né? Para que eles serviam? Né? Enfim, é uma questão bem importante e tem bastante arqueólogos aí debruçados em entender as sociedades que produziram esse tipo de sítio arqueológico aí, os geoglifos. Pode passar. Essa aí eu coloquei para mostrar que a arqueologia, né, é um campo tão vasto, né, que a gente faz arqueologia até debaixo d'água, né? Então tá aí, né? A gente tem uma escavação feita aí no mar. Então é um campo da arqueologia que a gente chama de arqueologia subaquática, né? Que, enfim, se faz uma outra metodologia de escavação, né? Você escavar um geoglifo é diferente de você escavar um sítio cemitério, como o das Urnas Maracá, que é diferente de você escavar um sítio arqueológico que está submerso, enfim. Então, tem diversas especialidades aí no campo da arqueologia para cada tipo de sítio arqueológico. Por exemplo, para os professores que mencionaram, né, as edificações que contêm na argamassa ali, sambaqui, vestígio de sambaqui, por exemplo, tem arqueólogos especialistas aí também na parte de edificação, arqueologia histórica, para entender esses processos aí nas edificações também. Beleza, pode passar. Sim. Aí a gente chega, pessoal, no porquê que a gente chegou aí no pré-sal foi descoberto algo, olha, que eu saiba, a gente não teve estudos arqueológicos relacionados a essas áreas, porque é uma área mais distante, né? Eu não sei, eu precisaria até checar como é que é a legislação nessa área da plataforma continental, não tenho certeza, eu vou até checar. Mas a gente tem diversos empreendimentos aí no país, hoje em dia, que, assim, para que esses empreendimentos aconteçam, antes é necessário fazer a pesquisa arqueológica. Por exemplo, né, sei lá, tem 1 milhão de exemplos, né, para construção de hidrelétricas, duplicação de rodovias, você vai construir um shopping, enfim. Os empreendedores, eles têm que custear a pesquisa arqueológica. E foi dessa forma que a gente foi parar aí na região de vocês. Né? Teve a ver principalmente com a construção de um empreendimento específico, que é uma estação, deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem para vocês. Eu não consigo passar a imagem, né? Eu vou mandar depois para vocês. Eu não consigo passar, né, Thaís, uma imagem. Só para confirmar. Não consegue, Tereza. O que você pode fazer você quer mandar para mim pelo WhatsApp? Aí eu compartilho com eles. Isso, boa ideia, pode ser. Eu posso mandar para você. Aí eu mando tudo junto. Eu tenho um mapinha aqui certinho para mostrar para vocês, mas é uma estação, o empreendimento especificamente que a gente foi trabalhar foi um parcelamento de solo urbano para uso residencial. Então, tem a ver com questão de saneamento básico, enfim. Depois eu vou mostrar um mapinha certinho para vocês vão poder identificar. Mas, assim, foi nesse contexto que a gente chegou aí na região. Então, quer dizer, antes, e é uma atividade, né, que vai envolver terraplanagem, ou seja, escavações, e vai que, durante essas escavações, abate em algum registro arqueológico, né? Então, é por isso que a lei determina que o quê? Que antes da empresa começar a fazer qualquer tipo de remeximento de solo,
uma equipe de arqueólogos e arqueólogas estejam na região para verificar se naquela área que vai ser impactada pelo empreendimento, se existe algum vestígio que ainda não seja identificado. A nossa equipe esteve aí na região, não encontrou nenhum registro arqueológico, mas é o que eu conversei com a Thaisa e com a Cléo. Não é porque a gente não encontrou, né, que a gente pode ignorar o enorme potencial arqueológico que existe aí na região de vocês. Então, esse trabalho é também uma grande oportunidade da gente divulgar a importância de se pensar e de falar sobre o patrimônio cultural brasileiro, e, em específico, sobre o patrimônio arqueológico. Bom, aqui eu peguei só para mostrar para vocês que assim, a pesquisa arqueológica ela envolve várias etapas, né? Muita gente pensa mais na escavação, né? Mas antes da escavação, por exemplo, tem muita leitura, tem muita conversa com a população local. Vocês veem, né? Vocês estão levantando um monte de coisa, estão falando um monte de elementos, né? Afinal, vocês se conhecem a região de vocês. Então, assim, o diálogo com a população local é uma das coisas mais importantes da pesquisa arqueológica. Então, assim, para fazer uma pesquisa arqueológica, a gente já não chega lá e começa a escavar. Primeiro tem que ler, ver se já teve estudos anteriores, tem que conversar com a população local, enfim, esses são elementos bem importantes. Depois a gente faz um levantamento geral, uma análise de paisagem, né? Tem professores que falaram, né, sobre essas análises de paisagem, e pequenas perfurações no solo para ver se a gente encontra vestígios, né? Pode passar? Pode passar uma? Aqui, né? Então, né, eu falei para vocês, então, as etapas da pesquisa, né? A gente tem esses levantamentos preliminares, né? Que são essas conversas, pode passar. Conversa com a população local, e depois a gente tem essa etapa de prospecção arqueológica, que é quando pequenas perfurações são feitas no solo, e a gente faz essa análise de paisagem para ver se a gente encontra algum registro arqueológico, né? Foi isso que a gente fez aí na região. Na área diretamente afetada pelo empreendimento, que vocês vão ver no mapa, não foram identificados sítios arqueológicos, né? Mas se tivessem sido encontrados, pode passar. Aqui mais algumas fotos da prospecção, né, que são essas pequenas perfurações, que assim, primeiro a gente olha o que tem em superfície, depois a gente faz pequenas perfurações no solo para ver se tem algo em subsuperfície. Tudo é peneirado, porque às vezes os artefatos eles são bem pequenos ou estão bem fragmentados, enfim, pode passar. Tereza. Oi. Tem professor aqui, o Iberi, ele fala assim, a falta de informação da população sobre arqueologia. Aí vem o Andy falando que em Santos, no final dos anos 90, ele trabalhei como estagiária na Fundação Arquivo e Memória, e estavam trabalhando no patrimônio histórico no centro de Santos. Mas, infelizmente, a política deixa de pensar na proteção desse patrimônio. Em cima, ela fala também da falta de preservação, né? Porque fala aqui dos patrimônios, né, de Santos que estão jogados com o total desinteresse dos órgãos públicos. Estão se degradando, ano após ano. Os patrimônios estão sendo habitados por moradores de rua e usuários de drogas. Não, com certeza. Olha, essa é uma questão muito séria. A gente tem, assim, por isso que eu acho, assim, mesmo não encontrando sítio arqueológico, a gente da arqueológica sempre faz questão de ter sabe, conversar ao máximo com a população local, porque, assim, e por isso que a gente normalmente escolhe, né, os professores por serem multiplicadores privilegiados, né, e tudo mais, porque realmente o que a gente vê é uma política de depredação mesmo do patrimônio cultural brasileiro, que é muito triste. E a gente entende que, assim, uma das principais formas da gente reverter esse quadro de banalização histórica, de banalização do patrimônio, é literalmente através da educação, né? A gente conversar com os alunos também é uma forma da gente chegar nos pais, né? Afinal de contas, quando a gente está falando de história, a gente quando a gente está falando de história, a gente está falando de memória. Espera que eu vou colocar um luz aqui. É o de mandioquinha, né? Pronto, pode ligar o microfone, tá, Tereza?
Eu tinha falado que eu adoro mandioquinha, inclusive. Então, assim, a gente acredita que, assim, por meio da educação, né, é um dos grandes caminhos para a gente reverter esse grau de abandono que muitos dos nossos bens patrimoniais estão sujeitos, né? A gente formar novas gerações de pessoas que valorizam a história, que valorizam o patrimônio, quer dizer, uma comunidade sem história é uma comunidade, assim, muito vazia, né? Imagina se a gente não pudesse contar as nossas histórias. Acho que cada um de nós sabe, no seu íntimo, o quão valioso é o momento em que a gente mostra uma fotografia antiga, um objeto que traz memórias para a gente. Quando a gente, enfim, quer dizer, isso mexe num campo afetivo tão importante da gente, né? Que muitas vezes, que se a gente não tiver, a gente perde muita coisa da vida mesmo. Então, assim, é uma questão de afetividade com o lugar que a gente vive, com as pessoas que construíram o lugar que a gente vive, por aí vai. Então, assim, por isso que eu acredito muito na educação como o caminho para a gente reverter esse quadro mesmo, né? Bom, aqui, né, eu mostrei para vocês, né, que a gente faz a prospecção. Se por um acaso a gente encontra algum vestígio arqueológico, aí sim a gente abre escavações mais amplas, né, para entender o que são esses vestígios, a quais populações eles pertencem. Será que dá para fazer datação? Era muita gente que vivia aqui, era pouca gente, enfim. É um pedaço do quebra-cabeça que a gente está tentando entender para redescobrir a história do lugar onde a gente vive. Pode passar? Aqui, né, uma outra etapa bem importante da pesquisa arqueológica, né? A gente faz as escavações e para onde é que vai todo o material que a gente encontra, né? Em primeiro lugar, ele vai para um laboratório, né? Para a gente, ele é higienizado, ele é classificado, a gente faz análises microscópicas. Se for possível fazer reconstruções, a gente faz também. Então, a etapa de laboratório a gente consegue novas informações que em campo a gente não consegue. Então, o trabalho de pesquisa arqueológica ele envolve várias etapas, desde muita leitura, conversa com população local, prospecção, escavação, laboratório, pode passar, e educação patrimonial. E a gente chega, já me encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né, que é aquilo que a gente conversou no início, né, nenhuma dessas descobertas, ela tem importância se a gente não compartilhar com a população local, se a gente não fizer com que esse conhecimento ele tenha um sentido para todos nós, né? Então, assim, a gente sempre que a gente realiza pesquisa arqueológica, paralelamente a gente realiza ações educativas com a comunidade de modo geral, né? Agora a gente está com algumas limitações, né? Normalmente a gente faz oficinas com os alunos, enfim, aqui são algumas fotografias de um trabalho bem bacana que a gente fez no município de Tapira, em Minas Gerais. A gente fez uma pequena exposição num casarão que eles têm lá, uma cidade pequenininha, de quase 5 mil habitantes, né? Mas foi um trabalho muito bonito, as crianças foram lá no casarão, levaram os pais levaram os objetos de memória, então a gente reconstruiu coisas que são importantes para a população de Tapira. Então, assim, junto com os artefatos arqueológicos, outros elementos também são importantes do ponto de vista local. Então, a ideia da educação patrimonial é a gente conversar sobre o que é importante historicamente na região onde a gente vive. Então, a gente da arqueológica, a gente chega com o elemento da arqueologia, mas o bacana da área de educação patrimonial é que a população ajuda a ampliar esse escopo. Como vocês já estão ajudando aqui nessa nossa breve conversa, vocês já levantaram vários pontos aí bacanas. Então, é por isso que o trabalho de educação patrimonial ele é tão bacana, né? Eu também, é outro material que eu vou compartilhar com vocês, né? Que a educação patrimonial, ela é uma metodologia, né, de trabalho com o patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento, e ela foi trazida, sistematizada aqui no Brasil, em meados aí dos anos 80, uma professora bem importante, chama Maria de Lourdes Parreiras Horta, ela tem uma publicação, que eu também vou compartilhar com vocês, que chama Guia Básico de Educação Patrimonial, que é um material onde ela fala o que é educação patrimonial, a importância desse trabalho, com quais evidências patrimoniais a gente pode trabalhar em sala de aula, ela traz algumas sugestões, enfim, é um material bem rico, eu gosto bastante desse material, vou compartilhar com vocês também. Pode passar?
Beleza. Aí qual é o dilema que nós estamos no momento, né? A gente não está conseguindo desenvolver oficinas com vocês, professores, felizmente, né? Deu certo aqui da gente fazer esse bate-papo gostoso aqui. Mas a gente estava pensando em outras estratégias também para poder divulgar, ou melhor, contribuir com a divulgação desse tema, né? Então, a gente está fazendo alguns vídeos, né? E esse encontro aqui com vocês é também para saber se vocês têm alguma sugestão, se vocês têm alguma demanda, para que a gente possa contribuir também com o trabalho de vocês. A gente está fazendo alguns vídeos, por exemplo, relacionado ao tema da diversidade cultural. Pode passar o próximo? Desculpa, o anterior, olha que louca eu. O anterior ainda. Por exemplo, para falar sobre diversidade cultural, né? A gente está pegando livros de literatura infanto-juvenil escritos, por exemplo, por indígenas, né? Para eles contarem do ponto de vista deles o que é a cultura deles. Então, ao invés da gente falar de diversidade cultural, trazer esses elementos de literatura para também convidar, né? Estimular a leitura. Então, estamos trabalhando também com literatura afro-brasileira. Também com o tema de arqueologia, tem escola que chega e fala assim, Tereza, seria bacana você fazer um vídeo falando sobre o que é arqueologia. Então, aí a gente vai e faz esse vídeo. Então, esse encontro também é um convite para saber o que vocês acham, né? Que vídeo seria bacana a gente fazer. E para não ficar muito vago, eu peguei um dos vídeos que a gente produziu num outro projeto, né? Para vocês verem que tipo de vídeo para vocês verem o que vocês acham, se vocês têm alguma sugestão. Podemos passar, Thaís? O que você acha? Não vale dar risada, hein? Brincadeira, pode dar risada. A gente está testando ainda, hein, gente? Tem coisa que a gente está melhorando, né? Eu vou só pedir um pouquinho de paciência para eu conectar tudo aqui. Tranquilo, imagina. Enquanto você vai conectando, né? Aí, assim, pessoal, a gente já fez vídeos de várias formas. Tem vídeo que eu fiz eu falando normalmente. Aí a gente achou que ficou meio monótono, aí a gente começou a inserir mais imagens, animação. Aí a gente chegou nesse formato aqui que a gente achou bem bacaninha, mas, assim, quanto mais eu converso com professores, mais ideias bacanas a gente tem e o trabalho vai sempre ficando melhor. Então, aí a ideia, então, compartilhar, aí são vídeos bem curtinhos, né, até para não ficar maçante para os alunos, né, para o público em geral. A gente está fazendo um vídeo de até 4 minutos, assim, para não ficar muito, né? Mas aí, ó. Perdão. A hora que eu puder começar, vocês estão vendo direitinho? Por mim, pode começar. Sim, pode rodar. Tá legal. Tá perfeito. Ok. Só que tá sem som. Sem áudio. Tá sem som? Tá. Sem som. E coloca a tela cheia, se possível, Thaís. Obrigado. Eu vou tentar, porque aqui não aparece aquele espaço para eu colocar só Você vai lá em cima, Thaís, nos 3 pontinhos ali, e coloca na tela cheia, tá? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Incluir o som. Tela. Cadê meu WhatsApp, gente? Coloca. Lá em cima, Thaís, tem 3 pontinhos lá em cima. Isso. Coloca lá, tela cheia aqui. No meio, aqui, ó. Onde tem 100% do lado. Clica aqui, ó. Isso. Clica aí. Agora, tem som. Atenção. Tá Só um alerta. Esse e os próximos vídeos que você vai ver foram inspirados por nada mais, nada menos que um monstro. Mas calma, eu até que achei ele bem simpático, nada assustador. Eu o conheci lendo o livro de Lili Chartrand, que apresenta um monstrinho que teve a sua vida transformada quando trocou o hábito de assustar as pessoas pelo hábito da leitura. Pois então, é através da literatura que eu quero te convidar a refletir um pouco sobre a diversidade cultural no nosso país. Preparados?
das coisas mais bacanas ao olharmos para a diversidade de culturas é perceber os encontros que ela possibilita. São encontros de modos distintos de olhar e de organizar o universo. É isso que a autora Regina Claro nos mostra em seu livro Encontros de Histórias, do arco-íris à lua, do Brasil à África. Nele, são narradas, por exemplo, histórias de como surgiu o arco-íris. A etnia Kaxinawá conta de um jeito, já a Iorubá de outro. Calma, você nunca ouviu falar dos Kaxinawá ou nos Iorubá? Então eu vou te contar um pouquinho sobre eles. Os Kaxinawá são um grupo indígena que atualmente vive na fronteira entre o Brasil e o Peru, e sua língua pertence à família linguística Pano. Já os Iorubá constituem o segundo maior grupo étnico da Nigéria, país localizado na África Ocidental. Chegaram no Brasil inicialmente através do tráfico negreiro, movimento que trazia forçadamente africanos para serem escravizados na América e em outras colônias europeias. Hoje, a cultura iorubá se faz presente, por exemplo, através da prática de religiões afro-brasileiras, como o candomblé. Também no culto a divindades como Xangô, Iansã ou Oxum, e também na produção e consumo do acarajé, que na língua iorubá quer dizer comer bola de fogo. Bem apropriado, não é mesmo? Agora vamos falar um pouco das narrativas sobre a criação da humanidade? Para os Guarani, o sopro do deus Tupã foi o responsável pela criação do céu, das estrelas e também do homem, com seus pensamentos, emoções e sabedoria. Já para os Bambara, foi o grande deus Maangala quem criou um ovo, que deu origem a 20 criaturas que com o sopro se transformaram no homem. Ficou na dúvida sobre quem são os Guarani ou os Bambara? Então vamos lá. Os Guarani são uma das maiores etnias da América do Sul, cuja língua pertence à família linguística Tupi-Guarani. Há registros arqueológicos de ocupações a eles relacionadas milhares de anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Já os Bambara são um grupo étnico mandês do oeste africano, na região do Mali. Em torno de sua tradição e modo de vida, há muitos temas plásticos aplicados, por exemplo, em máscaras ou estátuas, e que compõem o seu amplo universo de produção e transmissão de conhecimentos. Olha, tem tantos outros encontros de histórias no livro da Regina Claro e também em outros livros que eu vou deixar um pouquinho para o próximo vídeo. Não perca, hein? Beleza, pessoal. Então, esse vídeo foi um vídeo que a gente fez, foi uma turma que pediu para trabalhar com diversidade cultural a partir de literatura infanto-juvenil. Aí tem turmas que pedem para fazer um vídeo mais sobre arqueologia, tem outros sobre literatura afro-brasileira, enfim, vocês podem escolher o que vocês acharem mais apropriado e o que mais contribuiria aí com o trabalho de vocês. Tem muito professor te elogiando, tá? Te parabenizando, tá? Pela formação, tá bom? Que bom, eu fico muito feliz. Para mim não tem presente maior que esse. É um trabalho que a gente faz com muito carinho mesmo, por amor ao patrimônio cultural, à arqueologia, e não tem nada melhor do que encontrar pessoas para conversar sobre isso, e melhor, né, para multiplicar isso. Então, esse o nosso intuito, também deixar o canal nosso da Arqueológica aberto, né? A Thaisa tem meu contato. Sim, eles colocaram aqui que eles gostaram muito do vídeo editado em forma de história. Né, que pedagogicamente é muito importante, excelente formação, que eles gostaram muito. Que demais! Parabéns! Muito parabéns! Maravilha, pessoal! Fico muito, muito grata mesmo, e até essa questão do formato, né? Depois eu vou até compartilhar com vocês o primeiro que eu fiz, sou eu falando.
E assim, né, a gente tenta, mas não acaba ficando mais meio monótono, meio esquisito. Então, a gente foi tentando buscar algum formato um pouco mais dinâmico. Acredito que ano que vem a gente vai tá melhor também. Então, a gente tá aprendendo também. As sugestões de vocês vão ser bem importantes. E aí, Thaisa, eu fiz um formuláriozinho aqui, onde eu faço as 4 perguntas para vocês. Aí, se vocês puderem responder, um formulário aqui no Google Docs aqui. E aí, uma das perguntas do formulário tem a ver com o seguinte, quer ver? São 4 perguntas, A arqueológica, aqui, ó, é a pergunta. A arqueológica irá produzir um vídeo curto sobre o tema do patrimônio cultural para que você possa utilizar em sala de aula ou no lugar que você achar melhor. Qual é o tema que você acha interessante ser abordado? Então, aí eu coloquei aqui coloquei assim, ó, o que é arqueologia, outro, a importância de preservar o patrimônio cultural, outro, literatura e diversidade cultural, e outro, museus, né? Então, assim, eu vou mandar, tudo bem se eu compartilhar com você, ou Thaisa, daí você compartilha com a turma? Tudo bem, nós mandamos o link. Como você deixa a gente compartilhar esse material, eu mando para a escola por e-mail o videozinho, eu mando o PPT que você utilizou, mando esse PPT que eu utilizei e o link desse formulário. Perfeito. Aí com base no que vocês responderem, semana que vem a gente vai trabalhar, então, num vídeo desse tipo, né? Aí voltado para a região de vocês, enfim, para que a gente saia desse encontro também com um material bacana, né, de divulgação aí, enfim, e com a contribuição de vocês, né, com a cara de vocês também. Isso. Tereza, eu agradeço muito a sua participação, foi muito bacana, assim, eu acho que você pode ver o quão bacana foi pelos elogios que eles estão colocando no chat, né, o quanto eles estão gostando, que a Tereza é uma ótima formadora, parabéns. Então, eu agradeço muito a sua participação, o contato que você fez conosco. Aguardamos você com a educação escolar indígena no nosso ATPC de sexta-feira. Eles estarei lá. Isso, e muito obrigada. Vou compartilhar todo esse material com vocês, tá? Vou mandar para a escola. Entre hoje e amanhã, eu já mando, eu vou ver direitinho. A Márcia está com a gravação, né, Márcia? Isso. E entre hoje e amanhã nós já estamos enviando esse material para vocês, tá bom? Então, eu achei tão bacana aquela tela inicial que você colocou as palavras que mais... Foi a nuvem de palavras em relação ao nosso último ATPC. Porque o nosso último ATPC foi com a presença do Biratã, onde ele conversou bastante conosco sobre a questão da cultura indígena. Só que nós fizemos por meio de gravação, né, devido a essa incompatibilidade de horário, tudo, para que nós não perdêssemos esse momento, nós fizemos em forma de gravação. E depois os professores colocaram com uma única palavra como que eles definiriam, né, todo momento. Aí formamos aquela nuvem de palavras que ficou bem legal. Maravilhoso, vocês estão de parabéns, adorei. Muito. Então fica aqui o meu agradecimento, a presença, a participação de todos vocês, a sua presença, Tereza, muito obrigada, conte sempre conosco, todo esse conhecimento que você compartilhou conosco, eu acho que só enriqueceu, só enriqueceu o trabalho que nós vamos levar para dentro da sala de aula. A Wendy está falando que ela adorou sua explanação, a formação, que ela adora arqueologia, te mandando um abraço. Muito obrigada. O professor que está passando tão rápido, gente, que às vezes eu não consigo, né? Aí o professor Jorge fala que o patrimônio histórico do país é muito rico, que aqui na Baixada há muito a ser dito, daí a importância de projetos, ainda que online, para trabalhar com as turmas, né? Para trabalhar com os nossos alunos. A Elaine está pedindo material. Todas as escolas vão receber o material, Elaine. A professora Leila falando do quão proveitoso foi. Então, só respostas positivas, assim. Então, muito obrigada pela sua participação. Conte conosco. E eu acho que aqui a gente já tem uma parceria, né?
Com certeza, contem conosco também da Arqueológica. Precisando de qualquer coisa, você já tem meu canal, a gente vai ficar sempre muito feliz em poder contribuir aí com o trabalho de vocês. Muito obrigada também a Márcia e a Nelba, que se disponibilizaram a estar aqui conosco também, né? Para que nós não ficássemos sozinhas, auxiliando na questão, o Jarino, que nos auxiliou na questão da tecnologia, a Márcia, a Nelba, muito obrigada por estarem aqui conosco. E eu passo a palavra para você se despedir, Tereza. Mas eu também queria primeiro parabenizar, Tereza. Muito bom o seu trabalho. Hoje eu aprendi bastante. Parabéns mesmo, tá? Eu também. Parabéns, Tereza. Eu posso já me despedir também e pedir desculpa aos professores, né, pela minha confusão inicial, aos professores de Ciências Humanas. Foi muito bom estar com vocês, tá? Um bom dia a todos. Tereza, seja sempre bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, professores, todos vocês pelas perguntas, pelas palavras generosas, pela participação. É sempre muito assim, eu sempre fico assim energizada para continuar o dia, continuar a semana com todas as dificuldades que a gente está vivendo no nosso país, né? Então é sempre um grande sopro de alegria poder compartilhar com pessoas interessadas e com vocês. Então continuo mais uma vez, a gente está à disposição. Vou compartilhar esse pequeno questionário aí com vocês. As sugestões que vocês puderem dar para a gente vai incorporar aí no próximo vídeo, que vai ser feito especialmente aí para vocês. Eu também gostaria de falar, viu, Tereza? Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que a arqueologia é um mundo fantástico, né? E de escavação, essas coisas, e me fascina. E, assim, gostaria de agradecê-los, né? Eu queria trabalhar com cada um dos professores que estão aqui, parabenizar o trabalho. Já trabalhei com 2 professores, que é o Jorge e o Adolfo, né? No Alfredo Reis Viegas, e a Judite, né, Arcanjo, que é do José Carlos Braga. Né? Mas todos os professores, vocês são fantásticos, tá bom? Obrigada por ter, o Thaís, me chamado para participar, tá? Obrigada por tudo. Eu agradeço, sempre disposta a nos ajudar. E sabe o que eu queria pedir para vocês? Para abrirem as janelinhas para a gente fazer um print. Ah, boa. No 3, tá bom? 1, 2, 3 e vou fazer. Pronto. Muito obrigada, viu, gente? Tereza, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Obrigada e até a próxima. Estamos à disposição de vocês. Então, tá ótimo, pessoal. Entre hoje e amanhã, eu mando os materiais e a gravação para vocês, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e uma excelente semana para todos nós, né? Thaís, aí a lista de presença vai vir para a escola? A lista de presença, ela vai naquele primeiro PPT que eu fiz. Tem o linkzinho, é só acessar lá, que aí vocês já assinam a lista de presença, tá? Obrigada. Gente, fiquem com Deus, tá? Marcinha, um beijo. Obrigada. Maravilhoso. Excelente, Ana PC. Muito bom. É maravilhoso. Que bom que vocês gostaram. Um beijo, quero voltar a trabalhar lá para a escola para poder fazer novamente o sambaquinha. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau.